Na noite desta quarta-feira, conversamos com a deputada estadual Beatriz Cerqueira, que é presidente da Comissão da Educação, Ciências e Tecnologia da Assembleia Legislativa de Minas Gerais e tem acompanhado todo o assunto relacionado à área. Beatriz, em coletiva, apresentou diversos dados sobre o projeto Mãos Dadas. Conheça um pouco mais sobre essa proposta em que o prefeito de Caratinga, Dr. Wellington Moreira, já assinou o termo de adesão e o projeto de lei pedindo pela municipalização. Então, como deputada e presidenta da comissão, tenho acompanhado, a execução das políticas públicas por parte do governo do estado desde o início da sua gestão, tanto de 2019 para 2020, quanto de 2020 para 2021. Eu já havia identificado um movimento do governo do estado de empurrar matrículas do ensino fundamental para os municípios. De que forma? Negando matrícula na rede estadual, fechando turmas, salas, turnos. Várias vezes a Comissão de Educação discutiu em audiência pública, ouvindo comunidades escolares, sobre essa situação de fechamento, seja de turmas, de escola, de turnos, ou proibição de matrículas, porque hoje a direção da escola não tem autonomia para matricular, é um processo todo centralizado pela Secretaria de Estado da Educação, que autoriza o que pode ou não receber matrículas. Em março desse ano, o governo lançou o projeto Mãos Dadas, que seria por adesão, mas com o objetivo de entregar 330 mil matrículas dos anos iniciais do ensino fundamental para os municípios. E aí nós estamos falando de mais de cerca de 440 municípios mineiros que têm anos iniciais e que, portanto, poderiam aderir ao projeto Mãos Dadas. Aqui eu corrijo uma primeira informação do projeto de lei do governo municipal, que foi votado em primeiro turno, de que o projeto Mãos Dadas ele não acontecerá em todos os municípios. Ele é por adesão, e somente aqueles municípios que, depois de manifestarem a vontade de aderir e ter prévia autorização do Legislativo Municipal, é que pode fazer a adesão. Neste momento, dados que estão disponíveis no portal da Transparência e foram levantados pelo DIEESE, neste momento, identificando como projeto Mãos Dadas, nós temos 22 municípios em outubro, 22 municípios que receberam alguma contrapartida relacionada ao projeto Mãos Dadas. Então, dos mais de 400 municípios possíveis de adesão, e, portanto, de ter contrapartida, que é um projeto com contrapartida do Estado, nós temos hoje, em outubro, 22 municípios. Isso evidencia duas questões. Primeiro, a baixa adesão do projeto pelos municípios mineiros, e tem razões para isso, eu vou explicar daqui a pouco. E segundo, a baixa execução, que é um outro problema, execução financeira e orçamentária, que é um outro problema que os municípios desconhecem quando insistem na adesão ao projeto Mãos Dadas. Esses dados, inclusive, eles são, eu estou trazendo aqui para vocês, que são dados extremamente recentes. Então, o projeto Mãos Dadas, ele está significando uma transferência dos anos iniciais do ensino fundamental, vai estar significando fundamentalmente uma transferência de despesas para os municípios. E esse é um debate que, no afã imediato da prefeitura ter recursos para investimento imediato durante a sua própria gestão, ela pode não ter esse olhar de longo prazo das despesas que ela passa a assumir de forma permanente. No caso de Caratinga, que são 12 escolas estaduais afetadas pelo projeto, pela adesão ao projeto, das quais 2, inclusive, sendo completamente entregues por terem exclusivamente os anos iniciais. Por que é uma transferência de despesas? Assim como o Estado tem o seu custo aluno, ou seja, por ano é possível você identificar quanto que o Estado investe por aluno.
O município também é possível, ao identificarmos tudo que todas as suas despesas relacionadas ao ensino fundamental, é possível nós identificarmos quanto ele investe por ano, por aluno, que é esse custo aluno que eu acabei de me referir. O Estado desconsidera qual é o investimento por aluno que o município faz, não só o de Caratinga, mas para todos os municípios. E o município não pode desconsiderar isso. Por quê? Porque como ele está tendo um aporte de matrículas, não é? No caso de Caratinga, 100%, não é? Ele vai aumentar a sua rede, você tem que considerar a partir do que você oferta na sua rede. A Câmara Municipal de Caratinga já votou em primeiro turno pela municipalização nesta semana, tendo apenas 2 votos contra o projeto. Veja o que Beatriz apresenta como pontos fundamentais que devem ser observados antes de uma adesão ao projeto. Então, você tem que considerar a sua estrutura física, número de alunos por sala de aula, profissionais, carreira, todo o processo pedagógico que requer investimento do poder municipal. Você tem que considerar para onde esse aluno irá e não de onde ele está saindo. O Estado não verificou isso e o município, no afã de ter uma ação imediata, também não considera esse impacto. No caso do município de Caratinga, esses dados são dados feitos a partir de informações que são disponíveis no portal da Transparência, Tribunal de Contas, né? São dados, então, a partir de dados públicos. No caso de Caratinga, com essa absorção que impacta 12 escolas estaduais, o impacto da municipalização para Caratinga é negativo em 22.243.000. Eu quero explicar por quê. Porque o município de Caratinga tem um custo aluno, tem um mínimo que ele investe, que foi exatamente isso que eu expliquei. A estrutura física, o que ela investe para manter a sua estrutura física, todos os seus profissionais. Então, este aluno, para o município, que tem um investimento mínimo, né, é individual, quando você aporta quase mais de 2.700 matrículas que vem do Estado para o município, você tem que considerar esse custo aluno que o município já investe. Então, se você tem todo o aporte de recursos que o município terá, o município vai ter recursos vinculados do Fundeb, recursos vinculados de várias questões que são relativas à educação, mesmo aumentando a receita, porque é claro que aumenta a receita, porque boa parte dos recursos da educação, eles são vinculados pela matrícula. Então, se você tem 10 matrículas, você tem um recurso. Se você tem 20 matrículas, será proporcional, né, às 20 matrículas. Então, claro que aumentará, né, o recurso com o aumento de matrículas. Mas esse aumento, ele não é proporcional ao que precisaria ser para manter a atual estrutura da rede municipal de Caratinga. Então, a primeira pergunta que é preciso ser respondida pela administração municipal é qual é o planejamento para suportar um aumento de despesas de mais de 22 milhões de reais, além do que o município receberá de recursos. Porque os recursos do Estado, né, do que o Estado está aí ofertando ao município, primeiro que ele é finito, ele é um valor único, na sua maioria destinado a obras, reformas, compras de equipamento. Mãos dadas, ele não tem transferência permanente de recursos para ajudar no custeio. Não existe isso. O Estado só está se desfazendo da despesa. É uma municipalização pela despesa. Ele não está dividindo receita com o município. Dessa forma, mesmo o aporte de recursos de contrapartida que o município terá do Estado será insuficiente para o primeiro ano, 2022, porque esse déficit, né, esse saldo negativo que Caratinga ficará com essa municipalização é anual. Então, é um cálculo para 2022, e a depender do custo de vida, do aumento de matrículas da própria rede municipal, em função das demandas do próprio município, esse cálculo será
esse valor poderá ser maior. Do contrário, vocês viverão, a partir de 2022, corte em várias demandas do município, tanto na área da educação, quanto ele terá que cortar em outras áreas para suportar esse aumento de despesas, ou diminuir a qualidade do que hoje é ofertado na rede municipal, né? Também pode ser uma opção administrativa aí da prefeitura. Então, essa é uma das grandes questões em relação ao projeto Mãos Dadas, que o Estado não fala, os municípios não falam, e que é um impacto permanente, com um aumento superior de despesas ao que o município receberá. Mesmo sem terminar a tramitação na Assembleia Legislativa de Minas Gerais, Beatriz diz que vários municípios já estão procurando a adesão ao programa, como Caratinga. Acho que outro aspecto fundamental é a situação das comunidades escolares, que não são consultadas. O impacto em Caratinga ele é grande, são muitas escolas. Não temos a cultura, né, no Brasil e nos nossos estados e municípios, de escolas muito próximas umas das outras. Então, a municipalização gera um impacto para a família, que é gigantesco, de um deslocamento maior. Nós temos ainda o impacto de desemprego. Eu li a justificativa do prefeito. Não há prejuízo para os servidores estaduais. Tem o desemprego. O primeiro que eu citaria para vocês é o desemprego. Porque todas as pessoas vinculadas a essas 12 escolas, que são designadas hoje e que respondem pelos anos iniciais, ou de cargos administrativos que tem o número de cargos, porque é proporcional ao número de matrículas, e a escola diminuirá o número de matrículas por causa da saída dos anos iniciais, haverá desemprego. Então, o desemprego é uma consequência imediata da vida dos servidores, né, do Estado, que o prefeito não pode garantir que os contratará no município. Não é? A contratação ela tem que seguir os princípios da administração pública, e você não pode contratar sem concurso público, e a contratação excepcional sem concurso público é precedida de procedimentos que são de livre e geral participação. Você não pode direcionar uma contratação a um determinado grupo, né, de pessoas por um determinado critério. Então, mesmo que se prometa isso, não é possível que seja cumprido. Da preocupação de política tão importante quanto a da educação, num ano tão difícil, que é um segundo ano de pandemia, está sendo tomada sem a correta escuta das comunidades escolares. O Estado não consultou as comunidades escolares antes de ofertar as matrículas para o município. E os municípios não estão escutando as comunidades escolares antes de definir, né, a adesão ou não, e acho que esse é um grande equívoco em se tratando de política pública da educação. Você definir a vida de uma comunidade escolar, excluindo essa comunidade escolar da decisão sobre isso, e terá forte impacto na vida das pessoas. Existe um projeto de lei, que é o 2657, que institui o projeto Mãos Dadas no Estado, né, com as regras, com todas as questões próprias do projeto, que é um projeto por adesão. O projeto não terminou a sua tramitação na Assembleia Legislativa ainda. E mesmo sem terminar a tramitação, alguns municípios têm feito a adesão ao projeto, que não tem nada que o normatize, além de uma resolução assinada pela secretária de Estado, que tem valor no âmbito desse governo, ou enquanto o governo não quiser alterá-la, né? Porque resolução é no âmbito da própria secretaria, né? Então, é uma resolução para este momento, né? E as contrapartidas que o Estado está ofertando não são contrapartidas de curto, médio e longo prazo, né? No caso de Caratinga, tem doação de prédio. Doação de prédio depende de projeto de lei, né? E com tramitação própria, né? Não tem nem no projeto de lei do governo sobre Mãos Dadas alguma menção
ou alguma estipulação de prazos, né, de doação de prédios que seriam vinculados ao mãos dadas e, portanto, como uma contrapartida aos municípios. A Constituição Federal estabelece que municípios e estados são responsáveis pelo ensino fundamental, sendo obrigação do estado a oferta também do ensino fundamental. Então, não é uma obrigação do município ter que assumir essas matrículas, né? E não é uma provisão legal que essas matrículas devem ser assumidas pelo município. A legislação coloca responsabilidades também para o Estado, né? E, portanto, o Estado tem financiamento do Fundeb para essas matrículas do ensino fundamental que estão com ele, exatamente porque na legislação de financiamento os entes recebem recursos pelo que são responsáveis, né? Se o Estado não fosse responsável, de acordo com a legislação, pelo ensino fundamental, ele não teria recursos vinculados do Fundeb, não receberia recursos vinculados do Fundeb para o ensino fundamental. Beatriz finaliza informando que antes que qualquer município entre ao projeto, é necessário fazer um estudo minucioso sobre os prós e contras, e não apenas ver de forma branda e superficial. Se teve aprovação por parte da Câmara Municipal, a Prefeitura pode não concluir o processo. Hoje, esse instrumento, que é o da autorização legislativa, é uma autorização para o prefeito aderir ao projeto, né? Então, o prefeito pode não concluir. Então, é ainda possível, né? Câmaras municipais que ainda estão no meio da votação podem mudar o cenário numa segunda votação, né? No segundo turno, né? Pode não votar no segundo turno, pode aguardar ter um esclarecimento, um quadro melhor sobre os rumos do projeto. Nós estamos falando de algo que impacta estruturalmente os municípios no ano pré-eleitoral, não é? No ano de terminalidade do atual governo. Está terminando o atual governo do Estado. E não está iniciando, de forma que o governo do Estado pudesse garantir a esses municípios uma transição de médio prazo, com tudo que essa transição exigisse. O governo do Estado não pode prometer uma transição de médio prazo. Esse governo tem 1 ano de mandato. E depois disso é um novo governo. Então, foi um momento mais inadequado. Então, respondendo, o prefeito pode não concluir a adesão, e há situações em que a municipalização ela é revertida, mas aí você tem toda uma dinâmica de que o município já teria recebido os recursos, já teria feito os investimentos. Então, o ideal é que o processo seja interrompido agora, né? Porque essa é um projeto com contrapartidas, né? Embora as contrapartidas são de curto prazo, ou de obras, né? E as despesas são de longo prazo. Já pensou em ficar mais próximo do seu sonho de uma maneira divertida? Para te dar uma mãozinha na hora de estudar para o Enem, a Doctum fez uma parceria com o Geek Games para dar um play no seu futuro. Organizar seus estudos através de uma plataforma divertida, com jogos, simulados e videoaulas, agora não é mais um sonho. Com a Doctum você recebe grátis a versão paga da plataforma adaptativa do Geek Games para o Enem, a única credenciada pelo MEC. Realizando sua inscrição gratuita, você terá acesso a um plano de estudos personalizado que auxilia na organização da sua rotina de estudos, identificando pontos fortes e a melhorar, e seleciona os melhores exercícios que serão apresentados em forma de game. O que você está esperando? Bora estudar! Vem realizar o seu sonho com a Doctum!